Eu tratarei do verbete sobre neoliberalismo e, para analisá-lo conceitual e teoricamente, eu vou fazer uma referência preliminar ao liberalismo numa dimensão histórica, considerando que o neoliberalismo é um desdobramento das próprias transformações do liberalismo. Bom, o liberalismo ele não é monolítico. Nós temos distintas versões, distintas perspectivas, distintas fases e também desdobramentos sociais, políticos, econômicos e culturais distintos. O liberalismo surgiu no século XVIII como desdobramento da luta contra o absolutismo monárquico europeu e tem como principal proposta a imposição de limites ao Estado para a afirmação de direitos fundamentais e de liberdades individuais. Nessa perspectiva, o Estado atua como vigia noturno, numa atuação minimalista, de tal forma a proteger a máxima liberdade possível, portanto, não invadindo a esfera que é estabelecida pela própria Constituição e pelas legislações pertinentes. Então, nessa perspectiva, nós temos a ideia de uma liberdade dos modernos, liberdade como não intervenção, liberdade para que os indivíduos possam elaborar e realizar o seu projeto de boa vida, considerando o pluralismo de valores como uma marca da modernidade. O liberalismo clássico foi a grande teoria e ideologia política dominante na modernidade, com repercussões na própria dinâmica das instituições, na separação de poderes, na garantia de direitos individuais ou direitos não prestacionais do Estado, também na ideia da afirmação de uma igualdade formal e de uma democracia liberal. O liberalismo teve várias repercussões teóricas, vários autores de destaque. Entre eles, nós podemos citar John Locke, David Hume, Montesquieu, Jeremy Bentham, Kant. O liberalismo ele passou por várias reformulações em razão das próprias crises cíclicas do sistema capitalista. Então, nós temos a própria variação entre mais liberdade e mais intervencionismo. Então, no início do século XX, houve a constatação das insuficiências da dinâmica de livre mercado, desse absenteísmo do Estado na própria garantia da estabilidade de mercado e também na própria ideia de justiça social e de garantia mínima de igualdade material. Nessa perspectiva, em razão de uma grande crise econômica, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, houve uma série de repercussões no sentido de agravamento das assimetrias econômicas e sociais. Considerando, portanto, os impactos negativos dessa dinâmica de livre mercado no âmbito social e também da própria estabilidade macroeconômica do país, ou melhor, das principais economias do mundo, houve um rearranjo na própria dinâmica do liberalismo e do próprio capitalismo. Então, os estados minimalistas foram convertidos em estados de bem-estar social, para estabelecer essa estabilidade macroeconômica e, ao mesmo tempo, uma distribuição mais equitativa de bens, recursos e oportunidades sociais, estabelecendo, portanto, a necessidade de políticas públicas sociais em educação, saúde, assistência social, saneamento básico, moradia. Então, várias diretrizes foram adotadas e os estados começaram a se preocupar também com demandas de igualdade material. Historicamente, os valores da liberdade e da igualdade foram compreendidos como antitéticos entre si. Mas a partir dessa reformulação, até estratégica, política, social e institucional do liberalismo, começou a haver a necessidade dessa conciliação. E uma obra emblemática nessa reflexão
ocorreu com a publicação de uma teoria da justiça do filósofo John Rawls, que impactou decisivamente o debate sobre liberdade e igualdade e o avanço do liberalismo. John Rawls estabeleceu nesse livro 2 princípios estruturais das sociedades liberais capitalistas, estabelecendo, portanto, um equilíbrio nessa perspectiva que outrora era contraditória. Então, ele estabeleceu o princípio da máxima liberdade igual ao lado do princípio da justiça compensatória. Então, nós temos, na verdade, a centralidade das discussões sobre justiça social com a ideia de liberdade e igualdade material. E essa perspectiva do liberalismo igualitário, que é o liberalismo moderno, acabou influenciando fortemente não apenas o debate acadêmico, mas também as próprias diretrizes institucionais dos estados, que precisavam adotar determinadas medidas compensatórias para suprir e resolver problemas do próprio capitalismo e suas crises cíclicas. Nessa fase do liberalismo igualitário, incluem-se autores como Ronald Dworkin, Amartya Sen, Karl Popper e John Stuart Mill. O liberalismo, nós temos distintas perspectivas, ele também não é monolítico. Então, da mesma forma que nós tivemos o avanço de uma agenda mais igualitária do liberalismo, nós tivemos paralelamente uma discussão com ênfase no aspecto mercadológico e também no aspecto da liberdade, compreendendo a igualdade numa perspectiva mais limitada, especialmente a partir da dimensão mais formal da igualdade. Então, nós tivemos o avanço do neoliberalismo compreendido como uma teoria política, econômica, social, moral, que estabelece uma centralidade do mercado e também de uma certa forma de atuação do Estado. O neoliberalismo ele recupera princípios do liberalismo clássico, especialmente dos economistas Adam Smith e David Ricardo, e faz algumas reformulações em relação a essa teoria. É importante nós compreendermos o neoliberalismo a partir do famoso colóquio Walter Lippmann, na década de 30 e 40, que estabeleceu as bases político e intelectuais do avanço dessa agenda neoliberal, com o avanço dos processos de privatização, de austeridade fiscal, de estabilidade macroeconômica, também de desmonte da solidariedade social, de desmonte também dos direitos e garantias sociais, com repúdio ao social. Então, nós tivemos uma agenda de retração de direitos sociais e de garantias relativas à justiça social, para colocar a ênfase na própria dinâmica mercadológica e econométrica. Então, nessa perspectiva, nós tivemos mudanças estruturais. O neoliberalismo ele começou a ser colocado em prática, especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e também na América Latina, no Chile, com o Pinochet. E é interessante nós compreendermos que tanto com Margaret Thatcher, Ronald Reagan, com o Pinochet, nós tivemos agendas, portanto, de austeridade fiscal. Uma observação interessante é que no Chile, em razão do próprio histórico de autoritarismo na América Latina, nós tivemos a possibilidade de um convívio do neoliberalismo com uma ditadura, mostrando, portanto, a própria compatibilidade do neoliberalismo com uma agenda antidemocrática, ditatorial. É interessante nós compreendermos vários acontecimentos que foram reforçando as premissas e diretrizes do neoliberalismo. Dentre eles, o Consenso de Washington, em 1989, que estabeleceu o avanço de pautas de privatização com a necessidade de estabelecer
ajustes macroeconômicos nas principais economias ocidentais, como forma de estabelecer mais eficiência de gestão nos estados. Portanto, esse consenso acabou se espraiando para vários países, com cortes em políticas sociais, em políticas que protegem especialmente os mais vulneráveis. Então, nessa perspectiva, o neoliberalismo foi avançando enquanto agenda política, encontrando um eco, portanto, nas próprias pautas políticas dos países, tendo um acolhimento político nas eleições, e essa agenda, portanto, foi se consolidando como uma agenda hegemônica. E o neoliberalismo tem muitas repercussões filosóficas. É importante nós discutirmos filosoficamente, considerando, por exemplo, o nascimento da biopolítica de Foucault, quando ele trata sobre o neoliberalismo, não apenas sob a perspectiva econômica de centralidade dos mercados, e também como uma política macroeconômica. Para além do aspecto econômico, nós temos também a compreensão do neoliberalismo, e que foi afirmado pelo Foucault, como uma racionalidade política, que estabelece toda uma dinâmica em que os princípios de mercado se tornam também princípios de governo, se espraiando também para as instituições, para as relações sociais e para as relações individuais. E nessa mesma perspectiva do Foucault, nós temos dois filósofos franceses, que é Pierre Dardot e Christian Laval, que estabelecem o neoliberalismo a partir da ideia de uma nova razão de mundo. E essa nova razão de mundo estabelece a ideia de o Estado como empresa de máxima performance, empresa de máxima eficiência, estabelecendo esses critérios de rentabilidade, de desempenho, como norteadores da ação governamental, como diretriz de atuação governamental. Isso enfraquece, é claro, a própria ideia de função pública do Estado, de uma função governamental pensando no bem comum, no coletivo, na construção de um projeto solidário e de humanidade. Então, isso tem impactos decisivos com o próprio enfraquecimento da própria dinâmica de direito público, enfraquecimento e apatia política, tornando os cidadãos indiferentes e apáticos, muito mais preocupados com a dinâmica de mercado, com a dinâmica relativa às demandas de consumo, o cidadão consumidor, e não propriamente com as ideias de transformação política, com a ação política, que é uma ação que tende a uma ideia de emancipação. Então, nessa proposta, nós temos uma construção de uma subjetividade do neo-sujeito, do sujeito que é empresário de si, a partir da ideia de um capital humano que investe em si mesmo e que, portanto, é responsável também, consequentemente, pelo seu próprio êxito ou pelo seu próprio fracasso. Então, nós temos a ideia de um sujeito autorresponsabilizado, autoculpabilizado, e isso acena ao próprio conceito de cidadania sacrificial, tal como proposto pela Wendy Brown. Então, nessa perspectiva, nós temos uma compreensão de um sujeito não cidadão, não ativo politicamente, mas um cidadão completamente incorporado na lógica de mercado, na lógica econômica, com enfraquecimento, portanto, das pautas sociais, de justiça, de inclusão, de igualdade. O neoliberalismo, portanto, é uma política econômica de governo, também social e moral, que estabelece muitos impactos, muitos desdobramentos nas várias esferas da vida humana. Em razão dessa retração
quanto à própria compreensão da cidadania, que acena a uma construção de subcidadãos ou não cidadãos com aumento da exploração em razão da falta de cuidado, com a falta de políticas sociais, uma vez que o neoliberalismo estabelece uma prioridade à própria intervenção do Estado na manutenção dos mecanismos de livre mercado, né, estabelecendo muitas vezes uma intervenção significativa na economia como uma forma de um keynesianismo de resgate, uma atuação forte, interventora, estratégica, com efeito potencializador a favor dos mercados, em detrimento de demandas de proteção social e propriamente na proteção dos mais vulnerabilizados socialmente. Então, nós temos uma compreensão até paradoxal, porque é um Estado minimalista na proteção social, mas é um Estado bastante atuante, bastante robusto em termos de garantias para a dinâmica de livre mercado com infraestrutura, e também um Estado bastante interventor na questão da garantia da estabilidade social. Então, portanto, nós temos um direito penal também robusto na garantia da ordem e da estabilidade. Então, é importante destacar esse papel paradoxal do Estado, né? Então, existe uma escolha estratégica sobre o que é importante propriamente intervir, o que não é importante, e nisso nós temos consequências sociais bastante significativas, especialmente porque nós temos consequências também para as próprias instituições, para o direito. Nós presenciamos um processo de desdemocratização, de flexibilização, de deslegalização, com repúdio ao social, e isso acaba aumentando as formas de exploração, de expropriação, de opressão. Os marcadores de opressão acabam se tornando ainda mais evidentes com essa dinâmica que é imposta por um capitalismo financiarizado e que tem como prioridade liberdade mercadológica e todas as condições de possibilidade para o livre mercado. Então, essa versão financiarizada do capitalismo, que é o neoliberalismo, tem avançado nas principais democracias ocidentais, trazendo consequências indeléveis na dinâmica de reconhecimento de direitos, e considero que esse seja um problema central para nós discutirmos do nosso tempo presente e, portanto, compreender a dinâmica do neoliberalismo, suas consequências e desdobramentos nas suas várias perspectivas, é uma chave de leitura bastante interessante para compreendermos o nosso tempo presente, a nossa agenda democrática e também a nossa agenda republicana.